E isso, por exemplo... Mas o gene egoísta, quando fala que tudo que a gente faz é só pra passar o gene adiante. Não, e então, aí? não, mas não é... Ainda se leva Richard Dawkins a sério na academia? Essa é a última... Então, aí depende do pedaço da academia. Isso é uma coisa assim. Porque a contribuição acadêmica do Richard Dawkins, ela é restrita. Até porque ele trabalhou muito pouco tempo do ponto de vista acadêmico. Depois ele virou um popularizador. Né? Quando ele assumiu a cadeira lá de popularização da ciência lá de Oxford, lá, ele passou a viver disso daí. Então é que nem eu tenho uma carreira acadêmica que não é lá muito brilhante, nem muito destacada, mas ela existe. Né? Ao contrário do pessoal que criticou lá, quem é você para falar mal do Marcus Weber? Não tem publicação nenhuma. Tenho 5, não é muita coisa, mas tem. Tem. Pô, será que tem mais publicação que o Pirula? Eita, 5? É possível. Não, só tem D, Tem peer review. C5. Tem peer review. Tem peer review, blind. Então tá certo. Não, o negócio é sério. Acho que a academia teológica é piada. Acaba leva a sério. Mas não tem uma B. Não, mas até aí isso daí também esses critérios aí também é muito de endogamia, né? É muita coisa. Muito de amizade. Isso daí não é tanto mas assim. eu também não sou muito de dentro da academia. Muito artigo extraordinário foi publicado numas revistinhas de obscura, de cantinho, de não sei o quê. E muita porcaria foi publicada em artigo, em revista qualizar, assim, tipo, não é... É padrão. É o padrão, não é a regra. Obrigado, Pirula, eu me sinto mais acadêmico agora. Tá vendo? Olha só. Mas sim, há uma questão do gene egoísta. Do gene egoísta. Então, o Dawkins ele tem alguma relevância assim, na acadêmica, mas ela é restrita porque foi principalmente sobre comportamento. Agora, a ideia do gene egoísta, eu já ouvi pessoas criticando por uma série de questões, mas porque não seria a causa última, né? Mas eu não sei, se você for parar para pensar, é porque a lógica do Dawkins, ela é interessante quando você vai partir do pressuposto, por exemplo, de criaturas unicelulares. E aí, uma vez que a criatura unicelular foi, tipo, nossos primeiros ancestrais eram unicelulares e depois foi multiplicando, a lógica é que se você é unicelular... Qual é a regra? Uma bactéria não tem cérebro. O que faz a bactéria fazer o que ela faz? É o DNA. Que é o que tá lá, que tá, tipo, montando pecinha e falar, vira pra lá, vira pra cá, faz isso, faz aquilo. Né? E que quando você vai virando multicelular, aqueles DNA, ou eles vão trabalhando em conjunto, numa colônia, por exemplo, né, de aqueles unicelulares muito simplificados, e quando surge o sistema nervoso, ele se desenvolve, né, baseado também nesse mecanismo. E como realmente todos os seres vivos querem se reproduzir, a princípio, né, então seria só por uma questão de réplica do próprio DNA, era para replicar o DNA de qualquer maneira. E aí ele usa isso, aí ele entra na parte de comportamento animal, né? Que é o lance de por que alguns animais preservam, lutam para salvar a vida de quem não é descendente direto. Então, sei lá, vai salvar a vida do sobrinho, salvar a vida da tia, salvar a vida de pessoas que não são seus descendentes imediatos. Porque... entre aspas, o gene saberia que aquele indivíduo tem 12% do teu DNA, enquanto o outro lá não tem nenhum. E aí valeria mais a pena salvar a vida do parente próximo. E aí, obviamente, né? Como você sabe que é teu parente próximo? Porque tá ali no mesmo bando. Né? Aqueles que estão fora são parentes mais distantes, e aí vale mais a pena preservar o teu DNA. Então aí isso justificaria. Aí ele leva até a última consequência, que é quando você chega em animais eusociais, como abelhas, formigas, que tecnicamente é um indivíduo só. Né? Cada abelha individual funciona como uma célula. Né? Aquilo lá é um meta-organismo, né? Uma colmeia, um formigueiro, um cupinzeiro. Né? Então a lógica do gene egoísta seria essa. Ele é tão egoísta que, tipo assim, se eu não puder me salvar, eu vou salvar o meu filho. Se eu não puder salvar meu filho, eu vou salvar meu irmão. Se eu não puder salvar meu irmão, eu vou salvar o filho dele. Ou, tipo, quem tiver algum traço do meu DNA, eu vou tentar salvar por causa disso. E aí ele usa como exemplo, sei lá, tem uns passarinhos que tem o que dá o alerta. O passarinho que dá o alerta, ele é o que vai se ferrar, né? Geralmente é o que o predador vem. Mas ele, dando o alerta, ele salva toda a família. Entendi. Então, tipo, é o sacrifício. O que justificaria o sacrifício na natureza?
Né? Por que um animal se sacrificaria para salvar os outros indivíduos da mesma espécie? E a lógica dele seria pelo gene egoísta. Tipo, para a evolução vale mais a pena preservar o DNA do que o indivíduo. Entendi. E aí o indivíduo morre porque, tipo, não, ele foi fundamental para que todo o resto do DNA conseguisse se reproduzir, então ele preserva. Existe uma consciência? Não, seria seleção. Tipo, tá. quem não salvou o próprio DNA... morreu. Entendi. É quem tomou a fosfetanolamina e morreu. Tipo, você não tá vendo a estatística ali pra saber. Quem sobreviveu é quem salvou o próprio DNA. Entendi. De alguma forma. E aí, né, você vai selecionando o DNA mais autossalvável, vai assim. Então essa seria a ideia. Até onde eu vi, muita gente discorda dessa ideia. Putz, agora vai me falhar o motivo de porquê, mas tem a ver com a questão comportamental também, que seriam outras justificativas para o altruísmo do ponto de vista evolutivo. Mas e que geralmente envolvem... ideias abstratas. Não. É uma evolução conjunta. É? Por exemplo, não de indivíduo, mas de coletivo. Então envolveria uma questão mais populacional do que, por exemplo, um indivíduo que porque você pega a guerra, o cara tá matando outro indivíduo e defendendo aqueles que estão do lado dele. Mas ele tá matando outro indivíduo, né? Cara, você não precisa nem... Agora, uma coisa é fato. Existe o princípio de sobrevivência que todo mundo tem. Sim. Né? E todo mundo não, né? Quando alguém não tem, é aberrante. Né? É aberrante. Ou você tem um estresse muito grande que está sendo passado ali, né? Por exemplo, tem bichos que acabam, entre aspas, se matando. Mas não é que ele se mata porque ele pula do prédio. Ele se mata porque ele para de comer, porque ele para não sei o quê, mas porque, de alguma maneira, ele está incomodado de tal forma que acontece algo. Então é super comum você ver casos, por exemplo, de cachorro, de gato, de coisa que simplesmente para de comer. Se entrega. Porque ele está muito mal, né? E zoológico direto isso acontece, né? Geralmente, né, quando você tem um cuidador experiente, ele consegue mudar alguma coisa ali para entender o que está acontecendo de errado com o bicho. Não é normal ele parar de comer. Por que ele parou de comer? Mas o certo é que cada indivíduo... Não, o certo, a regra é que cada indivíduo lute para não morrer. Entendi. Né, lute pela sobrevivência. Então, pelo menos até reproduzir. Tá. Pelo menos até reproduzir. Né? Tem casos na natureza de pais que abrem mão da vida para que os filhos possam sobreviver e tal. Tem até alguns casos de alguns invertebrados que os filhos comem o corpo da própria mãe para poder crescer e tal. Enfim, isso é coisa de inseto, né? É uma coisa louca, né? Mas, enfim, agora eu não sei até que ponto essa parte de biologia comportamental tá com... Porque é uma ligação com genética, né? E eu, quando li o Gene Egoísta, achei interessantíssimo, porque realmente você começa a ver qual é a origem do altruísmo no que diz respeito a populações... Realmente você chega e fala, o que leva, né, sei lá, o suricato lá, um deles simplesmente ser o líder, assim, que fala assim, ó, ei, olha pra mim, olha pra mim. Aí vai o predador direto naquele, mas ele salvou todos os outros. Realmente é uma coisa que é difícil de você pensar o motivo de por que isso seria selecionado. Mas o fato é, graças àquele que se sacrificou, todos os outros salvaram-se, né? E aí, depois escolhe outro pra se sacrificar. Mas se você for ver...